Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a categoria que mais cresce, né? Maior número de bicicletas vendidas, e a gente pode dizer que as bikes elétricas, elas são também o campo de batalha ali da criação de novas tecnologias. Existe mais facilidade de se criar novas tecnologias que vão se espalhar para o XCO, para o downhill, para as bikes de estrada, por que não? Elas serem criadas primeiras nas bikes elétricas. Nós vamos entender aqui dentro desses 10 tópicos que eu vou listar aqui para vocês hoje, que acho que nem todo mundo vai concordar com todos eles. Então, uma primeira tecnologia que poderia ser adicionada nas bikes elétricas é um sistema de bateria central. E aí ele vai alimentar todos os componentes eletrônicos que já existem nas bicicletas, câmbios eletrônicos, canote retrátil, as suspensões que estão vindo eletrônicas aí. Essas suspensões eletrônicas, elas não são exclusivas para a galera do XCO, elas fazem bastante sentido para quem pedala com bike elétrica, mas claro, deixa tudo muito mais caro. Será que é necessário esse investimento? Aí é outro ponto, mas a questão aqui é, hoje se a gente for fazer as contas de quantos itens existe em eletrônicos em uma bicicleta, tem gente que sai para pedalar aí com 4, 5 baterias espalhadas pela bicicleta. Se você for contar ainda com os passadores, acho que são 6 ou 7, né? Tem também os medidores de potência, esses sim fazem pouco sentido para uma bike elétrica, mas às vezes o cara quer ter ali alguma referência, nem todo tempo ele pedala com assistência do motor. Então, será que existe a possibilidade de a bateria da bicicleta alimentar todos estes dispositivos? É claro que existe, a tecnologia não deve ser muito difícil. O que engancha essa tecnologia hoje é a confiança que ela vai gerar. Pensa que qualquer problema que acontecer ali nessa bateria, você perde a alimentação de câmbio, de suspensão, de passador, até do canote retrátil, e isso não seria interessante para ninguém. O argumento de que, se acabar uma bateria, acaba todas, ele não é tão forte assim, porque é muito fácil você criar um sistema de software que a bateria vai fazer uma administração interna dela, que não depende do piloto, chegou ali nos 5% finais, ela para de entregar energia para o motor, mas ainda entrega energia para o câmbio, canote retrátil, suspensões. E vamos combinar que 5% daquela bateria gigantesca de uma bike elétrica é suficiente para alimentar câmbio, essas coisinhas que consomem muito menos do que o motor da bicicleta, né? Então, ali a autonomia vai embora por muito tempo. A questão é, se a bateria tiver algum problema, algum mau contato, algum problema até no próprio software, aí sim a confiança fica difícil, né? Aproveitando aqui, vamos para o número 2, que seria essa tecnologia que a gente já aguarda há anos. É o canote retrátil que desce automaticamente. De novo, essa não é uma tecnologia que ainda não existe. A gente sabe que tem a BMC que já fez, mas eu me pergunto por que essa tecnologia não pegou, por que ela não virou muito e qual que são as dificuldades dela, né? Provavelmente a dificuldade que vem aí é a de peso. Por isso eu repito o que eu falei no início do vídeo. As bikes elétricas são um campo de laboratório para você lançar esse tipo de tecnologia que é interessante para todo mundo. Quando tiver um canote retrátil eficiente que sobe e desce automaticamente, sem precisar do peso do piloto para descer o canote, isso vai fazer muito sucesso, desde que seja eficiente e que não custe muito peso para as marcas. A gente sabe que hoje dinheiro não é um problema para essas grandes marcas aí, para os Nino Shooter e pilotos de cross-country da vida. Mas o peso sim, então esses caras não topam botar, vamos dizer, quilos a mais por causa de um canote retrátil que desce sozinho. Aí eles preferem fazer o acionamento de forma manual, com a bunda deles descendo lá. Mas o dia que tiver uma opção leve, os pilotos vão preferir. Como a bike elétrica já está ali, com uma bateria muito grande, que não tem problema ela consumir um pouco mais, às vezes é possível fazer esse motor do canote retrátil ali numa bike elétrica e isso ir aprimorando aos poucos. Mas muito difícil que esse aprimoramento aconteça numa bike de XCO. Mas claro, eu entendo perfeitamente que a tecnologia já existe. O 3 também é uma tecnologia que já existe, mas a questão é o quanto que ela pode melhorar. São freios mais fortes / tecnológicos. Entra aí aquela discussão do freio wireless? Claro, por que não, né?
O freio wireless também iria precisar de um motor lá embaixo na pinça, e ele tem aquela mesma questão que a gente falou lá no item 1. Qual que é a confiança que você pode ter num equipamento desse? Nesse caso aqui é mais sério ainda, porque se tiver qualquer falha na comunicação wireless, sua bicicleta não vai frear, você vai dar a cara num caminhão, vai ter um acidente, risco de morte. Então aqui o ponto de confiança é mais importante ainda. Com certeza alguém já tentou produzir algo assim, mas desistiram assim que eles pararam para pensar o tanto que seria sério, o tanto que seria grave um caso de falha, um caso de inconsistência, né? Só um adendo que eu estou gravando depois que eu gravei o vídeo, que eu lembrei. Eu tinha anotado aqui para falar que alguns meses atrás eu fui na Ciclogiro e eu vi esse freio aqui, que já é uma novidade gigantesca. Só é possível botar isso numa bike elétrica, que é um freio ABS, totalmente complexo aqui. Eu mesmo no dia que fotografei lá eu escrevi, não sei como funciona, mas ele tem um painel eletrônico ali, né? E assim que se aciona o ABS desse freio, né, provavelmente ele utiliza a bateria da bike elétrica, né, para fazer esse acionamento, então já é uma integração total das baterias, não precisa de uma bateria própria para esse ABS, até onde eu sei, posso estar errado, mas já é uma tecnologia exclusiva de bike elétrica. Mas é claro que esses freios de bike elétrica, isso aí é só a cabecinha do alfinete do que está por vir, né? Quais tecnologias mais será que vão vir aí em matéria de freio, que existe essa necessidade toda de frear-se melhor, né? Aí a gente vai para um outro item que é sistemas realmente impermeáveis. Todas as bicicletas hoje em dia estão demandando por isso, e as bikes elétricas principalmente. Está acontecendo agora lá na Bahia uma das Brasil Rides mais chuvosas de todos os tempos, muita água, muito barro e muita bicicleta dando pau. Componente eletrônico ali é uma merda, né? E tem muita gente com componente eletrônico, tem muita bateria indo para o saco, tem muito contato perdendo contato porque entrou água. Tá uma guerra ali de SRAM versus Shimano, ver quem estraga menos componentes, mas acredito que todos estão estragando, todos estão afogando. Acredito que todos estão afogando, sempre as duas marcas estão tendo problema com isso, porque foi muita chuva, é muita água. E aí a gente pensa, né, será que um dia os câmbios eletrônicos, os medidores de potência e principalmente os motores das bicicletas elétricas vão ter estanqueidade suficiente para falar, pode jogar água à vontade, não tem problema nenhum, pode lavar a bicicleta do jeito que você quiser, pode lavar ela com jato de pressão, é impossível você criar um mau contato nessa bicicleta? Eu acho que é muito difícil, mas eu acho também que se um dia isso acontecesse, seria uma situação fantástica para os ciclistas. Não ia ser um ganho marginal, uma coisinha aqui, outra ali, não. Isso seria muito bom, porque todo mundo já teve problema com bike elétrica pifando, com medidor de potência ou câmbio eletrônico pifando porque entrou água. A Specialized sofreu muito nos primeiros motores dela porque tinha um problema grave de impermeabilidade. A Shimano passou pelo mesmo problema. Parece que só não teve tantos casos ou tanto barulho da mídia, mas aconteceu. E acho que toda oficina mecânica já pegou um cliente ali só com a bicicletinha que era para lavar, foi ver o mecânico que foi lavar a bicicleta, não prestou muita atenção. Só de você deitar a bicicleta do jeito errado, já corre o risco de ter infiltração de água. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido tanto nas elétricas quanto nas aspiradas, que tem muitos componentes eletrônicos também. Mas, de novo, ele deve partir como as bikes elétricas sendo o campo de teste, o campo de batalha. Você vê, ali na Brasil Ride, se por acaso tivesse categoria de bikes elétricas, já era. Esses atletas nem largariam. Vários deles não iriam na corrida que teve hoje, sabendo que ia ser destrutivo para o equipamento, que nenhuma... Assim, se 5% das bikes elétricas chegassem inteiras no dia de hoje, seria um número ótimo. E aí a gente vai para o próximo item que é muito parecido também, é maior durabilidade. A bike elétrica, ela não precisa de toda aquela performance de baixo peso, nós vamos tocar nesse assunto já já, mas um pouquinho de gramas a mais seria melhor se a gente estivesse falando de mais durabilidade. Então, uma tecnologia que pode acontecer é a bike elétrica perder um pouco de performance. A gente sabe, por exemplo, que já estão vindo aí os grupos de 13 velocidades. Será que um dia vem os de 14 velocidades?
Isso vai ser um grupo provavelmente menos resistente, com a calibragem das marchas muito mais precisa e mais fácil de desregular. Será que isso é interessante para as bikes elétricas? Então tem vários componentes que já vêm com aquele adesivo ali, e-bike prepared, ready for e-bike. Mas hoje, francamente, com todo respeito às marcas que produziram, né, acho que todas fizeram isso. As marcas que eu elogio aqui já fizeram isso, e isso não é uma parada legal, porque realmente carregam a robustez que condiz com bike elétrica? Não. A durabilidade de cassete, corrente, coroas numa bike elétrica é muito menor. Se você pegar um barro igual esse, então, meu irmão, você destrói sua bike elétrica. Free hub de bike elétrica não dura nada. E aí eu volto a puxar o que eu falei ali de ter freios mais fortes e mais poderosos, casando com esse ponto da durabilidade dos equipamentos da bike elétrica, porque muito piloto de bike elétrica é um pouco acima do peso, né? A gente tem aquele famoso atleta de fim de semana, aquele cara um pouco mais velho que decidiu comprar a bike elétrica para acompanhar a galera, né? O cara não está super em forma, não é uma pessoa que treina 5 vezes por semana. Ele só quer pegar a bike e curtir no fim de semana. Normal que esse cara não tenha o mesmo shape de um atleta de XCO, né? Normal que ele tenha uns quilos a mais. Então o equipamento ele precisa ser mais robusto. O freio da bicicleta sofre muito mais. Primeiro porque não é mais uma bike de 9 quilos, é uma bike de 22 quilos, tem que carregar motor, bateria. O piloto não é um piloto de 58 quilos, Henrique Bravo da vida. É um piloto de 80 quilos, 90, 99 quilos, né? É uma categoria Nelore. E o cara ainda vai com camelback, pochete, GoPro. Enfim, a realidade da categoria, né, fora dos âmbitos competitivos e às vezes até dentro dos âmbitos competitivos, é de mais peso, mais carga. Então os equipamentos eles precisam estar mais robustos. E não é só dizer, é só não usar XTR, usa o XT, que o XT é muito mais resistente. Não, nós estamos falando de robustez mesmo. Uma corrente que não vai entrar nem no XT nem no XTR, porque ela se aproxima mais ou menos do que é uma corrente de moto, forte pra caramba, para aguentar um motor. E a gente está vendo aí que o torque das bicicletas está crescendo, né? Não entra no nosso tópico aqui sobre novas tecnologias falar mais potência, porque isso já está acontecendo, já aconteceu e talvez já tenha chegado próximo do limite. Então, não é algo que a gente diz, vamos dobrar a potência dos motores. Minha opinião é que não é legal, isso não seria interessante acontecer. Mas vamos dobrar a durabilidade de uma corrente? Opa, talvez, né? Vamos ter rodas mais robustas para a bike elétrica e ela vai pesar mais? Sim. Mas tem um contraponto a essa minha fala e eu deixei para ser o último item, o último tópico aqui. Agora vamos entrar nos tópicos que já são discutidos há muito tempo e são muito difíceis de fazer, que é de mais autonomia. Então, quais tecnologias que podem vir para trazer mais autonomia para a bicicleta? Atenção, não estamos falando de mais potência, mais autonomia. Você conseguir ir mais longe, fazer um pedal mais longo, sem precisar necessariamente chegar nos 5% do pedal, sem passar sufoco. Primeiro de tudo, todo mundo sempre se pergunta, por que não fazer freios que regeneram a energia da bicicleta? Isso seria uma tecnologia fantástica, muito boa. Essa tecnologia já existe, ela se chama dínamo, né? Só que ela é muito difícil de ser empregada até mesmo nos carros elétricos. Todo carro elétrico, quando ele está na descida, ele recupera a bateria. Gente, quem tem carro elétrico aí me corrija, mas é muito insignificante essa recuperação de energia. Vai carregar 5% do carro? É uma coisa assim, né? Mas parece que no mundo automobilístico agora estão desenvolvendo uma forma de que o freio do carro ele é de fato o dínamo sendo acionado e o dínamo sendo carregado na força máxima. E o que para o veículo não é pinça de freio. Com certeza deve ter isso como segunda opção, né? Ou melhor, como primeira opção. É só aquele freio constante, aquele freio mais frequente, descendo uma serra ali, aí o dínamo vai fazer uma carga mais veloz. Mas os dínamos de bicicleta já existem há muito tempo. O pessoal da ultradistância utilizava eles
para fazer aqueles pedais de uma semana de duração, que você ia virar a madrugada competindo um Bike Man, e você tinha farol, Garmin, celular, GPS, todos esses equipamentos eletrônicos para serem carregados. Estou falando de uma época antes dos câmbios eletrônicos, tá? Todos os câmbios eram manuais ainda, mas mesmo assim você tinha muitos dispositivos para serem carregados. Farol, lanterna traseira, GPS, celular, enfim, utilizava-se o dínamo na roda dianteira ali. Você está numa descida, ele vai carregando, mas quando chega numa subida, o dínamo, além de ser um cubo pesado, que interfere no peso da sua bicicleta, e você não quer isso, né? Os caras fazem de tudo para ter uma bike mais leve. Ele gera resistência e está sempre freando um pouquinho sua bike. E se você bota alguma coisa para carregar, ele freia mais ainda. Então, assim, essa carga numa bike elétrica, ela só funcionaria no momento mesmo que você não estivesse pedalando. Porque se você está pedalando e gastando energia da sua perna e gastando energia também do motor, consequentemente da bateria que tem ali, para pedalar, e essa energia fosse travada pelo dínamo para gerar mais energia, é igual você ficar dentro de um barco à vela tentando soprar a vela e achar que isso vai te tirar do lugar. Não vai, né? Você não pode botar um ventilador para soprar uma usina eólica. Na verdade, o gasto de energia vai ser maior. Essa é uma tecnologia muito difícil de ser aplicada, mas não acredito que seja impossível. Será que um dia a gente vai ter um freio de uma bicicleta que, entrei numa serra, alguma coisa assim mais constante, e ele realmente carrega muito? Porra, isso seria fantástico, mas ainda é um negócio muito distante. E aí vem o próximo item, que é placas de energia solar para regenerar a bicicleta. Essas placas, elas não têm essa capacidade assim de em 2 horas de pedal regenerar a sua bike, né? E elas são grandes geralmente. Então aonde ali você vai ter esse tanto de placa? No camelback do piloto, espalhado no top tube, né? São poucas áreas de contato que tomam sol frequente, né? E nem todo pedal tem sol tão frequente, né? E quando a gente fala de mountain bike elétrica, muitas vezes é dentro de mata e tal. Então, assim, hoje eu não faço ideia quais são os números, né? De quanto de energia se gera em uma placa solar de tamanho X por minuto de sol, mas sem fazer contas, assim, né, acredito que um carro ou outro que utiliza esse sistema, a placa fica velha também, parece que ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Para a bicicleta isso seria muito pesado, então é uma tecnologia que precisaria aprimorar muito para a gente aplicar em bicicleta. Acho que de todas que eu falei aqui, essa é a mais distante até do que a do dínamo. Mas, repito, não faço ideia de qualquer número de capacidade ali delas, mas a gente sabe que para você ter um sistema móvel, igual uma bicicleta, igual um carro, demanda muito peso. E nós vamos falar sobre o peso aqui ainda. Então é claro que se essa tecnologia de placas solares melhorar muito, é possível que a gente tenha ela nas bicicletas sim, um dia. E deixando de falar de bikes, de mountain bikes, mas entrando no ramo das urbanas, é claro que vai vir primeiro. Então, essa tecnologia, se um dia ela for viável, tenho certeza que não vai ser em mountain bikes elétricas, vai ser em bikes urbanas. Sim, pessoal, eu sei que algumas bicicletinhas do Itaú, essas bikes compartilhadas que ficam na rua, elas têm umas plaquinhas solares já. Elas não são, eu acho que elas não são para carregar o motor dessas bicicletas, mas ali a parte de comando, de liberar a trava dela, painel de bordo que essas bicicletinhas têm. E vamos lembrar, elas ficam o dia inteiro na rua. Então, se for para carregar o motor, é possível que carregue sim. Afinal, ela está ali na rua o dia inteiro tomando sol. Agora, a sua bike que você guarda em casa e você tem uma tomada para carregar, ela teria uma placa solar somente para carregar no momento que você está pedalando, nas horas que você está de fato se movimentando. Então elas só se justificam se você for passar muitas horas pedalando, e aí a relação peso-potência ou peso versus geração de energia que ela te entrega tem que de fato valer a pena, né? Próximo item que nos leva a pensar sobre uma segunda solução de mais bateria, mais autonomia, seria utilizar os top tube das bicicletas como espaço para bateria. E isso não é muito difícil. A verdade é que as bikes elétricas tomaram a decisão de botar motor e bateria no down tube, no movimento central,
tudo ali fica com um centro de gravidade mais baixo e melhora muito a pilotagem do ciclista, que esse peso esteja posicionado mais para baixo da bicicleta. Se você joga ele para cima, perde-se um pouco de centro de gravidade, ou logo perde-se pilotagem. Mas por que não ter nos dois tubos, né? À medida que o down tube cresceu para caber a bateria e o motor, o top tube ele ficou o mais fino possível. E colocar uma bateria ali ia demandar que ele voltasse a ser mais grosso, talvez faltando ali espaço até para uma garrafinha d'água ou para o amortecedor traseiro. É impossível? De forma alguma. Eu acho que essa seria uma solução muito inteligente. Faço o questionamento aí para os engenheiros por que ainda não foi utilizado. Certamente existe uma explicação, né? Por que decidiram não utilizar o top tube para isso, mas eles já utilizam ali para uma firula ou outra, como por exemplo colocar um botão de liga e desliga, colocar um painel de mostrar a velocidade, quanto de bateria, né? A carga de bateria disponível, e eu acho péssimo ter que olhar para o top tube enquanto você está pedalando, porque ele está muito baixo. Você está pedalando, você tem que fazer assim com a cabeça, você para de olhar o que está à sua frente. Esses comandos, né, esses visores, eles não podem estar no top tube, eles têm que estar lá no guidão da bicicleta, no máximo na mesa, que já é um pouquinho mais alta, né? Se for uma mesa integrada, igual a Lumen utiliza, mas não, se não me engano, a Lumen também não tem lá na mesa, fica no top tube. E o top tube poderia ser utilizado para um propósito melhor do que os visores, uma bateria. Então você pensa no top tube que você remove ele sai dali da bicicleta, e aí a bicicleta fica totalmente inutilizada sem ele. Se você subir nela, ela quebra no meio, e aí você tira aquela bateria e coloca de novo, né? O tubo tem que ter a mesma resistência de um top tube, mas com um pouco mais de espessura para caber uma bateria que obviamente não vai ser tão grande quanto a bateria do down tube. Basta você comparar aqui uma bicicleta normal, os down tubes sempre são maiores do que os top tube. E eles sempre têm a necessidade de serem mais resistentes. Eles sofrem mais impacto, eles sofrem tem mais força, né? Ali certamente é um tubo mais importante da bicicleta. Número 9 é a pergunta de milhões de dólares que o mundo inteiro quer descobrir. Baterias menores, né? Você desenvolveu uma bateria que seja menor e tenha uma capacidade maior. Mas como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, é a mesma coisa de você querer uma caixa d'água de 1.000 litros que caiba 1.100 litros. Não consigo imaginar como que essa tecnologia melhora. Obviamente, a tecnologia de energia, de armazenamento de energia, não é tão chucra quanto o armazenamento de água numa caixa d'água, né? Então, se é bateria de lítio ou se é bateria de... Tem várias opções de bateria. Hoje o que as bicicletas usam são de íon lítio, né? Mas já se fala sobre outras opções e isso pode fazer toda a diferença, né? A gente sabe que existe aí uma corrida espacial, corrida de carros elétricos. Quem conseguir essa tecnologia primeiro vai ser um cara podre de rico, vai ser quem vai mandar no mundo no futuro, né? Quem é o mercado da bicicleta na fila do pão para ser o detentor dessa tecnologia, para ser quem está mais avançado nessa pesquisa. Mas o dia que isso acontecer, com certeza as grandes marcas de bicicleta vão pagar caro para utilizar dessa tecnologia e vai ser muito benéfico para os ciclistas. Mas se a gente pegar na história do mundo aí, a tecnologia de bateria caminha a passos bem lentos, né? Se você pegar o espaço de armazenamento de bateria por quantidade de energia que a gente tinha há 30 anos atrás, era diferente da de hoje, mas nem tanto. Não é nada que se diga, nossa, como mudou, né? Se você fizer um comparativo, por exemplo, com armazenamento de dados, é surpreendente. O primeiro computador do mundo armazenava 3 megas e era do tamanho desse quarto. Hoje você consegue armazenar 1.000 teras em uma caixinha desse tamanho. Só para um breve comparativo, né, de como que as tecnologias evoluem, para dizer que essa de bateria é super complexa, mas quem sabe um dia ela chega e quando chegar vai ser, sem dúvida, das melhores para o mundo da bike, não só de bike elétrica, mas também desses dispositivos como câmbio,
medidor de potência e etc. E o número 10, extremamente polêmico, meio plot twist com tudo que eu falei aqui, que é menos peso de forma geral. Ué, Breno, mas você não falou que a bike elétrica seria boa para testar o canote retrátil, porque pode usar um canote mais pesado e botar um motor nesse canote? Mesma coisa para o freio wireless, que é quase um meme no mundo do ciclismo, e aí você tem condição de botar mais peso? Obviamente, falei. Bike elétrica permite você fazer essas experiências e ter equipamentos mais pesados, porque não torna-se um empecilho para aquela prática. Mas, por outro lado, quando a gente conseguir, por exemplo, desenvolver baterias menores e tirar muito peso da bicicleta, quando a gente conseguir desenvolver um motor bem menor, coisa que a DJI fez, a gente falou no vídeo anterior, e tirar peso de verdade da bicicleta, ou seja, o dia que a gente tiver uma mountain bike elétrica com a mesma capacidade das atuais, né, sem ser uma SL, sem ser uma Lumen, sem ser uma bicicleta com menos potência, e a gente conseguir alcançar aí a casa dos 14 quilos, aí a gente vai poder falar, mudou o rolê, mudou o pedal de bike elétrica. Porque hoje, qual que é um grande problema que a gente já está vivenciando? As trilhas estão mudando, porque muita gente vai para a trilha com bike elétrica, quiçá a maioria chega lá de bike elétrica, e o cara não tem a mínima condição de falar, pô, esse degrau aqui não dá para zerar, vou botar a bike vou empurrar minha bike. A bike é inempurrável, é inempurrável. Não dá para você botar aquela bike nas costas e subir um degrauzinho, subir uma escadaria, porque ela é muito pesada. Se botar uma bike de 25 quilos nas costas, meu irmão, não tem a mínima condição de você fazer um negócio desse. Desculpa, não dá. As trilhas estão sendo modificadas para o pedal de bike elétrica. Né? Se chegar uma subidinha aqui que é difícil, antigamente toda trilha tinha isso, aqui é difícil de zerar, o custo zerar isso aqui, e aí assim, 5% das pessoas que passavam lá conseguiam passar pedalando, e aí todo mundo vibrava com aquilo e tal. Hoje, se você botar um negócio desse lá, vai dar um trânsito do caralho de bike elétrica, porque aqueles 95% que não conseguem passar pedalando lá, vão ter que carregar a bicicleta e a bike elétrica é muito mais lenta para isso, é muito mais lenta para um empurra-bike. Ah, mas tem aquele walk da Shimano, Walk Assist. Meu irmão, tá aí outro ponto. Isso aí também é uma tecnologia que podia aprimorar, porque ele te auxilia em algumas situações ali que a bike ainda pode permanecer no chão e ter tração do pneu com o chão. Mas numa situação, tem várias situações, por exemplo, a Brasil Ride hoje, várias situações você tem que botar a bike nas costas e ir carregando. Né? Então você pega uma bike de 25 quilos, num barro daquele da Brasil Ride, ela vai subir para 35 quilos. Totalmente impossível de se carregar uma bicicleta assim em situações adversas. Então por isso que ao longo do vídeo inteiro eu falei que pequenas experiências que talvez pesem mais na bike elétrica e por isso a bike elétrica seja o campo de testes, mas no fim das contas, se a gente parar para ver que o peso importa muito na pilotagem da bike elétrica, no estilo de pilotagem ali, de condução das bikes, e o dia que a gente conseguir reduzir muito, drasticamente, o peso nas bikes elétricas, o relé de elétrica vai ser outro, vai ser um negócio muito mais parecido com o XCO, vai ser um negócio muito mais fluido e vai ser mais divertido, né? Até se a gente pegar nos mínimos detalhes. Pô, velho, vou botar a bike no carro, chegar lá na trilha, descer. Como você põe uma bike tão pesada em cima da caminhonete? Né? Se você pegar, de novo, aquele perfil ali do senhor de 60 para 70 anos de idade, que ainda gosta de se divertir, não quer arriscar, de ficar andando no asfalto, ele põe a bike na caminhonete, chega lá e tira. Esse cara está utilizando as bikes SL, a Lumen, que pesa 15 quilos, porque ele consegue botar a bike na caminhonete. Ele consegue desclipar da bike, passar com ela num degrau. A bike de 25 quilos não funciona para esse cara. Mas um dia eu tenho fé que isso aí vai acontecer. Pessoal, valeu demais. Grande abraço para vocês.